Por meio das reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Então aqui a gente tem a reação da glicose sendo oxidada, porque é uma reação com gás oxigênio, gerando para a gente gás carbônico e água. E aqui a gente tem um ΔH envolvido nessa reação. Então, para isso tudo acontecer, a gente tem 2.800 quilojoules envolvidos nisso. E como essa aqui é uma reação que deu um ΔH negativo, obrigatoriamente isso indica para a gente que ele está liberando essa quantidade de energia. Isso aqui é uma reação exotérmica. Aí ele deu para a gente aqui algumas massas molares e perguntou: na oxidação de 1 grama de glicose, a energia tida para atividade muscular em quilojoule é mais próxima de... Então, vamos lá. A gente sempre precisa entender o seguinte: isso aqui vai se encaixar sim no conteúdo de termoquímica, porque ele está envolvendo energia, ele está envolvendo ΔH, mas mais do que isso, a gente vai precisar usar fundamentos lá da estequiometria, porque sempre quando a gente cai em questões assim, ele está dando uma informação de uma substância A ou dando uma informação A e perguntando uma informação B. Então, toda vez que a gente olha para esse tipo de relação, a gente precisa lembrar lá da estequiometria que traz esses princípios para a gente. Então, a gente precisa saber o seguinte: qual é a relação base entre as coisas que estão envolvidas? Porque é a partir dela que a gente vai conseguir montar todo um raciocínio estruturado em cima dessas informações. E nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a relação da glicose com a quantidade em quilojoule de energia envolvida. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa quantidade aqui de glicose. Observação, essa reação já está balanceada. Caso ela não tivesse, esse seria o primeiro passo a gente seguir, tudo bem? Então, essa quantidade de glicose envolve essa quantidade de energia. Só que tá, quanto que é essa quantidade de glicose? Quanto que eu tenho aqui? Então, a gente precisa calcular a massa molar dessa quantidade de glicose. Por quê? Se a nossa reação já está balanceada, a gente tem 1 mol de glicose aqui. Então, a gente precisa saber qual é a massa dessa quantidade de mol de glicose envolvida nessa reação. Então, eu preciso calcular a massa molar, que é a massa para 1 mol de glicose. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a massa molar? A gente vai pegar as quantidades de cada um que está envolvido e multiplicar pela massa individual. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos multiplicar. Eu tenho 6 carbonos vezes qual é a massa de um carbono? É 12. Então, vai ser 6 vezes 12. Mais a quantidade de hidrogênio que a gente tem, são 12, vezes a massa do hidrogênio, que é apenas 1, ok? Agora, a quantidade de oxigênios também são 6. E qual é a massa de oxigênio? É 16. Então, temos aqui um primeiro cálculo a resolver. 6 vezes 12 vai dar 72. 12 vezes 1 vai dar 12. 6 vezes 16 vai dar pra gente 96. E se a gente somar tudo isso, a gente vai ter 180 gramas por mol da glicose. Isso significa o quê? Em 1 mol de glicose, a gente tem 180 gramas. Quando a gente olha para essa reação química aqui e a gente só tem 1 mol de glicose, eu não preciso ajustar essa massa para nada. Por quê? Se eu tivesse 2, 3, 4, 10 mols de glicose, a gente precisaria multiplicar essa massa que a gente encontrou. Por quê? Porque essa massa só se refere a 1 mol de glicose. Então, o que a gente tem aqui? Essa massa, 180 gramas, está envolvida nessa reação que produz 2.800 quilojoules de energia. Então, vamos escrever essa relação aqui embaixo. Eu tenho aqui 180 gramas da glicose. Então, vamos escrever aqui, 180 gramas da glicose. Sempre quando você for montar a regra de 3, escreva ao que se refere as informações. Muitas das vezes a gente fica com a vontade de botar 180 tá para tanto, então isso vai estar para X. É 180 o quê? Né? É quanto de quem?
Então, sempre escreva as informações corretas para você não se embolar depois, tá bom? Uma dica aí. Então, essa quantidade de massa da glicose vai liberar pra gente 2.800 kJ de energia, tudo bem? Só que olha a pergunta dele. Ele perguntou assim, ó, na oxidação, ou seja, nessa reação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em quilojoule é mais próxima de. Então, ele não está interessado em saber essa quantidade de massa vai liberar quanto de energia. Ele está interessado em 1 grama de glicose vai liberar para gente quanto de energia, que a gente vai chamar de X, tá? Então, vamos escrever aqui, vamos fazer essa regra de 3, ó, multiplicar cruzado. Quando a gente multiplica cruzado, vai ficar 180x igual a 2.800. Vou cancelar um zero de cada lado e vamos dividir dos dois lados por 2, tá? Então, vai ficar 9x igual a 140. Então, vamos deixar desse jeito, vamos escrever apenas assim, ó, x é igual a 140 dividido por 9. Só para não ter que arrastar a conta com vírgula, tá? Porque isso aqui vai ser uma conta mais chatinha e eu só não vou fazer por conta disso. Por quê? A conta não terminou. Se você quiser fazer o 140 dividido por 9, não tem problema. Isso aqui vai dar mais ou menos 15,6. E aí, você vai ficar com uma grandíssima vontade de vir aqui e marcar. Aí você vai ter errado a questão. Por quê? Ele não está interessado na quantidade de energia envolvida apenas em 1 grama de glicose, ponto final. Ele está interessado na energia envolvida em 1 grama de glicose, na energia obtida para atividade muscular. Então, essa quantidade aqui de quilojoule que a gente encontrou é a quantidade total. Só que para atividade muscular, você viu aqui no enunciado comigo, só é utilizado 40% disso. Então, a gente vai precisar calcular quanto que é 40% dessa quantidade de quilojoule. É por isso que eu só não tinha dividido, tá? Para não ter que ficar arrastando esse número com vírgula. Então, olha só, para calcular, você pode ou simplesmente fazer uma regra de 3, 140 nonos está para 100%, x está para 40%, ou apenas pegar os 140 nonos e multiplicar por 40 sobre 100. É a mesma coisa, tá? Ou multiplicar por 0,4, é a mesma coisa. Por que que eu tô fazendo isso? Ó, para poder cortar esses zeros aqui bem bonitinhos. Então, se a gente faz, olha só, a multiplicação, 14 vezes 4, aqui a gente vai ter 6, vai 1, 4, 56, dividido por 9. Essa conta é muito mais simpática do que 140 dividido por 9. Então, quando a gente faz essa divisão, ó, vamos montar ela aqui. 56 dividido por 9. O número mais próximo da tabuada, 45 é com 5, com 6, aí já fica um pouco mais legal. Quando a gente coloca com 6 aqui, a gente tem que 54 vai ser o número que a gente vai subtrair aqui. Coloca um 2, que é o resto, vírgula, 0 aqui. O número mais próximo da tabuada, né? Quantas vezes o 9 cabe dentro do 20? Cabe dentro dele 2 vezes. Então, eu ia botar menos 18, 2, e isso aqui ia dar uma conta para sempre. Isso aqui vai dar dízima, tá? Dízima aqui no 2. Então, ele perguntou pra gente qual é a quantidade de energia aproximada. Então, a gente pode muito bem aproximar essa energia para 6,2, como está escrito aqui, ó, na nossa letra A. Então, cuidado, porque muitas das vezes a gente chega já numa resposta que tem uma das opções ali e a gente fica nesse ímpeto de querer marcar logo, tá bom? Mas, quando a gente volta para o enunciado e entende exatamente o que ele perguntou, se não tivesse calculado esses 40%, daria errado, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha entendido essa questão. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Porque você vai ser notificado toda vez que tiver vídeos novos por aqui. Então você vai receber esses vídeos e foi um prazer te ter aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.